E hoje, no nosso Café com a CLT, eu vou trazer algo de extrema importância para você que está iniciando na advocacia trabalhista, para você que é preposto, para você que é de RH, para você que é de departamento pessoal e para você também que quer aprender um pouco mais. Eu digo você estudante. Bom, vamos lá. Você pode perder uma ação não porque você tem uma tese ruim, ou porque você não tem documento, ou porque você não tem uma jurisprudência que caiba naquele processo, naquela reclamação trabalhista. Você pode perder uma reclamação trabalhista simplesmente porque na audiência alguém pode responder uma pergunta totalmente errada. Responder uma frase, uma contradição, uma admissão mal percebida, um preposto que não sabia a rotina da empresa, que é comum, que acontece muito, o próprio reclamante que exagera no seu depoimento. Então, e tudo isso pode o quê? Comprometer o seu processo. E aí aquela tese que parecia ser extremamente forte, coerente, ela simplesmente desmorona na frente do juiz. E na justiça do trabalho, nós sabemos o quê? Que o depoimento pessoal, ele não é o quê? Bate-papo. Ele é o quê? Ele é meio de prova. E muitas das vezes ele é o caminho o quê? Mais curto para você aí fazer prova do que você está alegando ou na sua petição inicial ou na sua contestação. Então hoje, aqui no nosso Café com a CLT, nós vamos falar sobre um tema que todo advogado trabalhista precisa saber, que é o quê? Como conduzir o depoimento pessoal na audiência trabalhista sem transformar aí a própria pergunta em um tiro no pé, tá? Saber conduzir de uma maneira tranquila, sem destruir a sua tese, tá? E ó, já guarda essa frase que tá aqui, hein? Advogado não pergunta para ver no que vai dar. Pergunta para o quê? Provar, enfraquecer ou conseguir o quê? A confissão. Tá? Qual que é o nosso problema, gente? Qual que é o nosso problema real hoje em dia que nós temos aí com relação à audiência trabalhista e depoimento pessoal? Vamos imaginar o seguinte caso. O reclamante, ele está pleiteando aí, ó, horas extras na sua inicial e a empresa vai e junta aí os cartões de ponto, tá? E aí, na audiência, na defesa, antes disso, na defesa, a contestação, a empresa fala o seguinte, que os horários são todos corretos, tá? Tudo bem. E junta realmente essa documentação, os cartões de ponto, de fato, estão constando todos os as marcações de forma correta. Mas vem o preposto e responde a seguinte pergunta feita pelo advogado do reclamante. O advogado pergunta assim: quem preenchia os cartões de ponto? Aí o preposto simplesmente responde assim: ah, eles já vinham aí, ó, preenchidos pelo sistema. Estão percebendo o problema que pode acontecer num depoimento? Então, vejam só, uma pergunta simples de responder tem uma resposta que abre o que é uma discussão enorme sobre o que é a validade dos cartões de ponto. Porque se os cartões de ponto eles já vinham preenchidos, significa que o reclamante ele não, ou ele não batia o cartão de ponto de forma correta, ou ele não verificava os horários e assinava daquela forma. Ou verificava e a empresa falava, você vai assinar isso daí. Ou pior ainda, que eu já vi casos, tá? Existirem aí 2 cartões de ponto, tá? Eu já vi isso daí já. Um cartão de ponto do horário normal, tá? Horário normal, e o outro cartão de ponto de hora extra.
E daí a empresa decidia o que ela queria juntar, tá? Então, já vi isso daí. Então, percebem como que é complicado? O preposto ele tem que saber exatamente o que ele vai responder, tá? Agora, vamos aqui para uma outra situação de vínculo empregatício, tá? O advogado pergunta assim para o reclamante, o advogado da reclamada: quem definia os seus horários? O reclamante está pleiteando o vínculo, e aí o advogado pergunta assim: quem definia seus horários, suas metas e a execução do trabalho? Aí ele responde assim: não, era eu mesmo que definia o meu horário, eu não recebia ordens de ninguém, eu recebia diretrizes do que eu tinha que fazer, mas eu que tocava a prestação do serviço. Então vejam, uma pergunta dessa pode revelar ou uma subordinação, uma habitualidade, uma pessoalidade e uma remuneração. Mas pode revelar o quê? Também o contrário. Revelar que não havia subordinação, que não havia habitualidade, que o serviço não era prestado de forma pessoal, que não era remuneração, tá? Então percebem como o depoimento ele pode aí revelar o que a gente chama de contradições decisivas? Estão percebendo o que pode acontecer? Então, quando vocês, advogados, vocês forem fazer uma pergunta, a pergunta ela tem que atacar o ponto controvertido, tá? Improviso vai aumentar o quê? O risco de confissão indesejada. E lembrem-se disso aqui, ó, depoimento pessoal, ele não preenche o silêncio na audiência, tá? Tem que mirar o quê? O fato controvertido. Qual que é o fato controvertido? É X. Então, é isso que vocês têm que perguntar. Perguntar sobre aquele fato controvertido, tá? Então, muitas das vezes, o que pode acontecer? Uma resposta, tanto do reclamante quanto pela reclamada, pode ou fortalecer ou derrubar a tese na audiência. Aí eu estou falando tese tanto da inicial quanto da defesa. Então, nesses dois exemplos que eu dei aqui, dependendo da sua tese, dependendo da sua linha de defesa ou da sua linha na contestação, o depoimento do seu cliente pode o quê? Derrubar ou a inicial ou a defesa, tá? Vamos aqui seguir com o que é o depoimento pessoal. Bom, o depoimento pessoal, já deixei aqui no slide para vocês, é a oitiva da própria parte sobre fatos relevantes do processo, tá? São fatos relevantes do processo, tá? A CLT, no artigo 848, que eu deixei aqui, permite o interrogatório dos litigantes na instrução. Então, você chega na audiência, hoje em dia, dificilmente temos defesa oral, mas você apresenta a defesa antes, o PJE. Quando você chega na audiência, o juiz vai perguntar se tem alguma proposta de conciliação, e aí vai começar o quê? A instrução. Então, o juiz vai perguntar: quer ouvir o reclamante? Quer ouvir a reclamada? E aí vai começar o quê? O depoimento pessoal das partes, tá? Lembrando que o CPC ele pode ser aplicado de forma subsidiária, tá? Caso ele seja compatível. E o depoimento pessoal, vejam só, ele é um meio de prova, tá? É um meio de prova, ele pode ser requerido pelas partes ou determinado pelo juiz. Então, vejam só, no depoimento pessoal, a parte ela pode ter quatro posturas. Ou ela confirma, ou ela esclarece, ou ela contradiz, ou ela compromete a sua narrativa. Lembrando, mais uma vez, que depoimento pessoal não é prova testemunhal, tá? Ele é um meio
de prova, tá? Mas ele é o quê? Ele é justamente para buscar o quê? A confissão. Isso é para buscar a confissão da parte, para confessar um fato, tá bom? Ou ela vai confirmar o que está escrito na petição inicial ou na contestação, ela vai esclarecer, ou ela vai o quê? Se contradizer, ou ela vai o quê? Comprometer a sua narrativa, tá? É isso, tá bom? E lembrem-se, a parte pode produzir a confissão. A testemunha, ela relata o quê? Fatos que ela presenciou, tá? Então a testemunha, ela vai o quê? Relatar fatos que ela viu, tá? Ou que ela ouviu, tá? E aqui não é o que ela ouviu dizer, ela realmente ouviu, tá? E viu, tá bom? Mas não é o tema desse café, desse podcast, tá bom? Então percebam, a parte, ela vai confessar um fato. E aí ela pode o quê? Confirmar, esclarecer, contradizer ou comprometer a sua o quê? Sua narrativa. Para que que serve? Bom, já falei mais ou menos para que que serve o depoimento pessoal, mas nós temos aqui 4 situações que eu entendo que é a finalidade do depoimento pessoal, tá? Então, assim, primeiro, a finalidade dela é probatória, tá? Mas o depoimento pessoal, você vai esclarecer o quê? Fatos controvertidos, que é a primeira situação, que é a primeira função na minha visão. Segundo, qual que é a segunda função? Testar a coerência narrativa da parte, saber se ela realmente ela está sendo coerente com aquilo que está o quê? Na petição inicial ou na sua defesa. Terceira função, confrontar aí a parte com os documentos dos autos, tá? E por último aí, claro, buscar aí a confissão real ou ela lidar com a confissão o quê? Ficta, tá? E a confissão ficta, quando que ela ocorre? Quando a parte, ela admite, a confissão ficta não, perdão, a confissão, quando que ela ocorre? Quando a parte, ela admite fato contrário ao seu interesse e favorável ao adversário, conforme o que vem disposto aí no artigo 389 do CPC e também da súmula aí 74, que aí eu vou falar daqui a pouco para você, para vocês da súmula 74. Então percebam, a confissão ela pode ser real ou ficta. Tá? Então, por exemplo, você está na audiência e aí você faz uma pergunta para a testemunha com relação à sua para o reclamante ou para reclamado com relação ao quê? A jornada de trabalho. Então, eu estou aqui, eu sou pela reclamada e o reclamante ele está alegando que fazia 30 minutos aí, tá? De intervalo, tá? Intervalo para refeição e descanso. Aí eu pergunto pro reclamante: "Você, descansava? Você parava para descansar?" "Ah, não, parava, eu parava para descansar." Ah, então já tem um ponto. Tá, e quanto tempo era esse descanso? "Ah, era mais ou menos de 1 hora." Então percebam, não tem coerência. Ele fala na petição inicial que ele descansava 30 minutos e no seu depoimento ele fala que descansava 1 hora, então não está coerente o que ele está falando na petição inicial com o que ele está o quê? Depondo. Então ele acaba de confessar, ele fazia o quê? 1 hora de intervalo, tá? "Ah, mas Humberto, isso aí é difícil acontecer." Não, não é difícil. Isso sim acontece. Mesma coisa com relação a vínculo de emprego, por exemplo, tá? Você é advogado do reclamante, pergunta para o preposto:
O reclamante comparecia na empresa? Ah, comparecia. Sempre? Ah, de vez em quando. De vez em quando quanto? Ah, umas 3 vezes na semana. Ah, tá, mas isso incluía final de semana? Ah, também incluía final de semana. Opa, já tenho 4 dias aqui. Mas ele ia porque ele queria ou porque ligavam para ele e falavam para ele: "Ah, não, tinha o gerente na loja ou o gerente na empresa que falava: 'Olha, você precisa vir aqui'". Ah, então ele recebia ordens? Ah, recebia. Pô, claro, eu tô dando aqui alguns exemplos mais simples, mas isso acontece no dia a dia, tá, isso acontece, bom. Mesma coisa com o cartão de ponto, ah, quem que preenchia o cartão de ponto? Ah, a empresa que entregava para o reclamante já assinar, acabou. Mas, queria aqui falar um pouquinho aqui, ó, da confissão ficta, que é o seguinte: a confissão ficta, ela ocorre, tá, quando que a parte devidamente intimada com essa advertência não comparece o quê? Para depor, ou ela se recusa a depor, tá. E aí vejam só, a confissão ficta, entendam, não é uma vitória automática, bom. Nós temos aí a súmula 74 do TST, que admite o quê? Que a prova pré-constituída nos autos seja considerada em confronto com a confissão ficta. Então, o próprio TST, ele já destacou que a revelia e a confissão ficta, elas não impedem automaticamente o que? A análise de documentos juntados antes da audiência, seja na petição inicial, seja na contestação, tá? Então, guarde isso daqui, ó, a confissão, ela é poderosa, mas não substitui o quê? Estratégia probatória. Não é porque o preposto confessou um fato que você vai ganhar ação, ou porque o reclamante não compareceu na audiência de instrução, por exemplo, que a reclamada vai ganhar ou a reclamação trabalhista vai ser julgada improcedente. Não, não é isso, tá? Feito? Então tá. Vamos seguir aqui então o nosso café com a CLT. Bom, pergunta que destrói a audiência. Ao longo dos anos, eu percebi que tem alguns erros que nós, advogados ou muitos colegas, acabam cometendo, tá? Principalmente quem está iniciando. É entrar na audiência com o quê? Uma lista de perguntas soltas, tá? E sem objetivo nenhum, tá? Isso aqui não resolve o problema de vocês, tá? Não resolve. Perguntar por perguntar é perigoso e não vale a pena, tá bom? Você fazer uma pergunta genérica abre espaço por uma resposta já ensaiada, por uma resposta longa e até uma resposta que pode o quê? Fortalecer a tese do reclamante ou da reclamada, tá? A tese da parte, bom? Então, por exemplo, uma pergunta que eu entendo que eu já fiz, mas eu entendo que seja fraca. Se eles queriam saber se o reclamante fazia hora extra. É óbvio que ele vai falar que ele fazia, tá? Com certeza ele vai falar que fazia hora extra, tá? Mas nós temos perguntas melhores, tá? Exemplo, qual que era o seu horário contratual? Horário contratual. Percebe a diferença? Qual que era a sua jornada de trabalho? Ele vai falar, das 7 às 22, tá, mas qual que era a jornada contratual? Ah, era das 7 às 5 ou das 8 às 6. Aí quem controlava a jornada de trabalho? Tá, mas você registrava pessoalmente esse ponto? Percebem? Eu? Tá, mas depois de registrar a saída, você continuava trabalhando? Aí, claro, isso aí é uma pergunta que já o quê? Compromete. Mas não deixa de ser boa. Dependendo do teor e do andamento da audiência, às vezes vale a pena, tá, mas então você registrava e ia embora, é isso? Ia. Ah, não, mas eu continuava trabalhando. Tá, mas aí é ônus dele provar, entendeu? Então percebam, uma pergunta ruim, ela vai entregar o controle da audiência para a parte contrária, tá? Estão percebendo?
E para reclamada, a mesma coisa, você vai perguntar para o preposto, tá, quem permanecia no local após o expediente? Se você está pleiteando hora extra, tá? Usando aqui esse mesmo exemplo aqui de hora extra, tá? Tinha alguém que permanecia no local? Tá, mas depois que ele registrava a saída, ele continuava trabalhando? Aí se o preposto falar continuava, não, não continuava, aí você tem uma testemunha que estava lá. Ele falou, tá, mas quem continuava? Ah, o João continuava lá trabalhando. Ah, tá bom. Aí o João é testemunha da reclamada. Fala assim, mas vem cá, João, você ficava depois do expediente? Não, eu ficava assim. E o reclamante, ele batia o ponto de saída, mas ele continuava lá? Ah, não, não, ele continuava. Não, não, ele não continuava. Aí vai depender também do andamento da audiência, tá? Mas percebem? São perguntas que a gente pode fazer e elas são mais o quê? Elas são curtas, só que elas são mais objetivas. Você vai obter uma resposta favorável. Melhor do que você perguntar se ele fazia hora extra. Ah, você sofreu assédio moral? Não, não é dessa maneira que a gente faz esse tipo de pergunta, tá? Então, vejam só. A pergunta boa é aquela pergunta curta, objetiva e o quê? Conectada ao fato controvertido, tá? Bom, seguindo aqui no nosso capítulo 5, tá? Como montar a estratégia antes da audiência. Bom, vamos lá. Antes de vocês perguntarem qualquer coisa, você advogado que está iniciando, você precisa montar o quê? Um mapa. Tá? Você tem que ter um mapa. Para que esse mapa? Bem, para você poder se orientar. E eu entendo que esse mapa, ele tem o quê? 4 colunas, tá? Minha visão, temos aqui 4 colunas. Primeira coisa, fato controvertido. Segunda, prova existente. Terceira, pergunta estratégica. E 4, risco de resposta. Tá? Para mim, isso aqui, ó, essa coluna aqui, 4 colunas aqui, ó, é algo que você tem que ter em mente. Tem que ter em mente. Vejam, as perguntas elas vão nascer da onde? Vão nascer da inicial, da contestação e das provas que já estão coligidas nos autos. As perguntas vão ser baseadas nisso daqui. Não, não tem como inventar pergunta. Não, não tem pergunta mirabolante. É isso daqui que vocês vão ter que perguntar. Tá? Então, fato controvertido. Primeiro, tá. O que, que precisa ser provado? No caso de vínculo de emprego, vou provar o quê? Subordinação? Vou provar o quê? Se eu estou pela reclamada? Autonomia? O que, que eu vou provar? Segunda coluna, prova existente. O que já existe no processo? O que eu já tenho de prova dentro do processo? Eu tenho mensagens? Eu tenho mensagens? O que, que eu tenho? Tenho filmagens? Pode ter, né? Que eu já tenho no processo. Terceiro, tá, o que eu quero extrair disso tudo? É a pergunta estratégica. Tá? No caso de subordinação, tá. Quem definia a forma de prestação de serviço? E por último, o risco, tá? Isso tudo, o que, que pode dar errado? Tá? O que, que pode dar errado? Eu estou pelo reclamante, tá? Pelo reclamante. Eu estou alegando, por exemplo, hora extra. O que, que pode dar de errado? Caso ele responda
é o que está dentro da petição inicial? Ah, que de fato ele realizava aí hora extra, tá? Ou o teu preposto confirmar o que está descrito na petição inicial. Por exemplo, não, de fato, ele entrava às 7 e saía às 22. E claro, a recíproca é verdadeira. Você, reclamada, pergunta para o reclamante: você fazia hora extra? Não, eu saía, entrava todo dia às 8 e saía às 17. Você fazia intervalo? 1 hora de intervalo, tá? Então, percebam, essas 4 colunas, a meu ver, são extremamente importantes. Então, você está lá numa justa causa, por exemplo, fato controvertido, gravidade e imediatidade da conduta. Prova existente, advertências e mensagens internas. O que eu quero extrair? Né? Minha pergunta estratégica, qual que é? Quando a empresa tomou conhecimento do fato, risco, acabar ficando comprovado dentro do processo que houve o quê? Uma demora na aplicação da penalidade. Tá? Então percebam, isso aqui é método. Tá? Isso aqui é método. Tá? Então vejam só, a pergunta ela nasce da tese, e a tese nasce do quê? Do fato controvertido. E o fato controvertido nasce do quê? Da leitura da petição inicial e da contestação. Tá? Entenderam? Se tiver dúvida, já deixa aí nos comentários. E claro que aqui entra uma dica extremamente prática para vocês, advogados. Muitos não pedem audiência, eu já falei, porque não sabem o direito do trabalho. Eles pedem por quê? Porque chegam sem método, tá? Sem isso daqui, ó. Não mapearam os pontos controvertidos, não separaram os documentos, não pensaram nas perguntas, não avaliaram o risco de cada resposta. Por isso que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, disponível para vocês, o meu quê? O checklist. Preparação estratégica para audiência de instrução trabalhista. Ele vai te ajudar o quê? A você organizar sua tese, organizar seus documentos, perguntas e também o quê? O risco antes da audiência, tá bom? Mas também convido vocês a acessarem aí o meu site, tá bom? www.hmjtrabalhista na mira, tudo junto, tá? .com.br. Lá vocês vão ter diversos materiais gratuitos, tá bom? Então, não deixem de acessar lá e vocês acharem o checklist. Ou aqui pelo link da descrição do vídeo, ou vocês indo lá no meu site também. Tá? Aproveita, vai lá e conhece. Tá bom? Bem, olha só. Como conduzir aqui, então, o depoimento do reclamante? Vamos lá. Quando o reclamante ele vai depor, você, advogado de reclamada, você tem que estar o quê? Prestando muito bem atenção no que ele vai responder, o que você vai perguntar, tá? Primeira coisa. Então, aí agora vai para quem é advogado de reclamante. Se você, né, tá atuando pelo reclamante, você tem que falar para o seu cliente o quê? Clareza, coerência e verdade, tá? E verdade que tá constando na petição inicial. Por quê? Porque se ele chega para você, o reclamante fala que ele trabalhava das 7 até meia-noite, por mais que absurdo que seja, mas não é impossível, você vai colocar isso na petição inicial. Mas aí ele não vai poder chegar lá e falar que trabalhava das 7 às 5 horas da tarde. Então ele tem que ser o quê? Fiel, claro e coerente com o que ele está dizendo para você. E aí, claro, se for algo razoável, olha, eu entrava às 8, saía às 19/20 horas, é isso que ele tem que chegar lá e falar no depoimento, tá bom? Então, o reclamante, você que está advogando para reclamante, precisa entender o seguinte:
E ele precisa ter a clareza, ele não pode exagerar, ele não pode ficar tentando, inventar coisa, tá? Manter a coerência com os documentos que ele te entregou para você ingressar com a petição inicial, tá? E claro, ele tem que entender que as contradições que ele disser com o quê? Com o quê? Comprometer o processo, tá? Vai comprometer totalmente a tese que ele falou dos fatos e você montou uma tese baseada nos fatos que ele te passou, tá? Então, se ele falar coisa errada, a sua tese estará totalmente comprometida, tá? Agora, você que atua aí pela reclamada, entenda, o depoimento do reclamante, o que que vai acontecer? Ele pode revelar o quê? Pontos decisivos, tá? Então, questão de hora extra, quem que via ele sair, o nome. Tá, eu saía, tinha um monte de gente lá, tá, mas quem? Eu quero nomes. Me dê nomes. Nomes. Por quê? Porque eu quero saber quem que te via lá. Quem que via você saindo lá? Ah, o senhor registrava o ponto? Registrava. E onde que ficava o ponto? Eu tinha acesso aos espelhos de ponto? Ah, eu tinha. Tá, e o senhor conferia? Ah, eu conferia. Tá, e o senhor recebeu hora extra? Ah, eu recebi. Caso de dano moral. Tá, quem presenciou o fato? Quando que isso aconteceu? Então, você advogado de reclamada vai pleitear aí o depoimento do reclamante, ó, tem que delimitar o fato, tá? Frequência, prova. Quem determinava tais tarefas, se for no caso de desvio de função? Elas eram permanentes ou eventuais? Gente, entenda uma coisa, tá? Não é para você constranger, tá? A parte, tá? Constranger a parte. Não é para você constranger a parte, não é para deixar a parte com medo. Não é isso. Vocês têm o quê? Saber o que vocês estão perguntando para a parte. Vocês têm que saber o que, que vocês querem provar com a confissão da parte. Tá? Seja reclamante ou seja reclamado. Bom, então, olha só. É delimitar os fatos relevantes. Tá bom? Lembrem-se disso. Tá? Bem, como conduzir agora o depoimento de quem? Do preposto. Bem, aqui é um ponto que, na minha percepção, é extremamente o quê? Sensível, tá? Eu acho que, para mim, depoimento de preposto é extremamente delicado, tá? Por quê? O preposto, primeira coisa, ele tem que saber o quê? Dos fatos, tá? Narrados na contestação. Então ele tem que saber o quê? Rotina. Tá? O que está sendo discutido? A rotina do reclamante. Tá, qual que era a rotina? Hora extra? Desvio de função? Dano moral? Isso tem que estar o quê? Delimitado para o preposto, tá? O preposto, conforme eu disse para vocês, ele precisa o quê? Conhecer dos fatos, tá? Onde vem descrito isso? Lá na CLT, no artigo 843, parágrafo 1º, tá? Então, lembrem-se, que as declarações do preposto obrigam o quê? O proponente, tá? Lembrem-se disso. Bom, outro detalhe, eu já trouxe vídeo aqui no canal a respeito disso. O preposto, ele não precisa ser funcionário da empresa, tá? Também não precisa o quê? Representar formalmente a empresa. Pode ser um funcionário ou um terceiro, tá? Então ele pode se fazer, né, o empregador, ele pode se fazer substituir pelo gerente, por algum outro preposto, desde que tenha o quê? Gente, ó, vocês que estão começando, tá? Conhecimento dos fatos, tá? O preposto tem que ter conhecimento dos fatos, tá? Entenderam isso? Certo?
Vou agora aqui falar para vocês o seguinte: o preposto, se ele não conhecer a rotina, fatos, não tiver conhecimento dos fatos, ele vai prejudicar a sua contestação. Vai prejudicar o quê? A defesa da reclamada, tá? Então, perguntas que eu entendo que sejam boas e, assim, extremamente fortes. O preposto, para você que é reclamante, tá? E tá colhendo depoimento do preposto. Qual que era a jornada praticada pelo reclamante? Quem que era o superior direto? Havia controle de ponto? Tá? Eu estou pegando temas que são do nosso cotidiano, que é hora extra, vínculo empregatício, dano moral, desvio de função, tá? Quem validava as horas extras? Quem trabalhou com o reclamante? Ah, fulano de tal, tá? Mas era no mesmo setor? Era. Então, assim, são perguntas que vocês têm que ir trabalhando no depoimento do preposto da reclamada, tá? Tinha conhecimento dos documentos, tinha conhecimento dos fatos através de documentos ou direto? Sabia do que realmente se tratava? Entendeu? As perguntas que vocês podem realizar, lembrem-se, vocês têm que conectar tudo com o que está na inicial, defesa e as provas documentais, tá? Tem que conectar o depoimento, aí isso aí é tanto para reclamante quanto para reclamada. Conectar o depoimento com esses três, essas três situações, que é inicial, defesa e provas documentais. Tem que estar tudo conectado, tá? E claro, né, pergunta que eu entendo extremamente relevante para quem faz reclamante é: o senhor tem conhecimento direto dos fatos ou apenas tomou conhecimento através de documentos? Eu acho que essa pergunta realmente é extremamente importante, porque às vezes o preposto ele sabe apenas a versão do RH, tá? Sabe a versão do RH. E isso é bom, porque daí você pode perguntar o quê? Diretamente dos fatos. Porque às vezes o preposto, isso já aconteceu comigo, o preposto ele vai despreparado, né? Promete a defesa, e ele só sabe do que está realmente dito ali na contestação, ele só sabe através de documentos, entendeu? Documentos. Ou a versão do próprio RH, né? E nem sempre a versão do RH é aquilo que tem que ser provado, que são os fatos. Então ele acaba comprometendo, ele acaba confessando, às vezes, uma situação que era muito simples de você o quê? Conseguir tratar com ele ali, tá bom? Então, vejam só, se o preposto já admitiu o ponto essencial, você que é reclamante, não vai fazer mais nada, tá? E vice-versa. Tá? Então, vejam só, comparecer à audiência não basta, é preciso o quê? Conhecer os fatos, tá? Bem, vamos aqui seguindo, tá? Nosso café com a CLT. Eu vou aqui tomar uma água, porque o meu café já acabou. Na verdade, acabou antes mesmo de começar. Vamos lá. O que não fazer no depoimento pessoal? Agora vamos aí para aqueles erros que destroem a sua audiência. Vamos lá. Primeira coisa, fazer pergunta o quê? Aberta demais. Não façam isso, tá bom? Isso vai entregar o quê? Poder para a parte contrária. Tá? Segundo erro, perguntar sem avaliar o risco da resposta. Por isso vocês têm que ir o quê? Preparados. Lembra daquelas colunas? Falei para vocês, capítulos atrás? É isso que vocês têm que fazer. Tá? Outra coisa, toda pergunta, ela tem que ter o quê? Uma finalidade. Não é perguntar por perguntar, tem que ter uma finalidade.
Se você não sabe o que você quer provar, nem faz a pergunta. O juiz pode falar, doutor, qual que é a relação? E você não saber o que explicar, ou o juiz indeferir, ele nem perguntar qual que é a relação. Doutor, indefiro. Pronto. Tudo bem, eu vou protestar. Tá, bem, não tem problema nenhum, mas qual que é a finalidade? Tá? Terceiro, gente, é o que eu. Não, isso aqui eu. Volte e meia eu vejo. Eu mesmo já né, não é que eu já fiz, né? Mas assim, de vez em quando acontece algumas coisas que deixam a gente meio irritado, né? Brigar com a parte em vez de conduzir tecnicamente, tá? Eu não digo brigar, mas tem horas que você tá fazendo umas perguntas e você tá vendo claramente que o reclamante ou a reclamada, ele tá mentindo, né? Tá falando, excelência, não é verdade. Você sabe que não é, mas ele tá insistindo naquela versão. Isso, querendo ou não, para nós que estamos ali na hora, isso realmente deixa a gente meio, né, irritado. Mas, gente, sinceramente, não briguem, tá? Com a parte, tá bom? Faça a pergunta de forma técnica, tá? Tentem conduzir de uma maneira que você consiga a confissão da parte, tá? Mas evitem esse tipo de situação, tá? Por quê? Porque a audiência, ela não é palco para vocês ficarem discutindo, né? Então, vocês têm que ser o quê? Vocês têm que ser técnicos, tá? E não emocionados, tá? E eu digo isso porque já aconteceu comigo, tá? Eu já fiz isso porque eu iniciei na advocacia também, eu era muito novo, não tinha traquejo, não tinha experiência e eu às vezes acabava me emocionando ali na hora, né? Então eu acabava brigando, falei, você tá mentindo e tal, enfim. Resolveu alguma coisa? Não, só passei estresse. Então, não façam isso. Quarto, não ouvir o quê? A resposta e você perder aquilo que foi o quê? Contradito. Tá? O que eu quero dizer com isso? Repetir pergunta depois de uma boa resposta. Não façam isso. Se a parte confessou um ponto importante na primeira pergunta, acabou, não insiste. Por isso que tem que estar preparado. Ó, qual fato eu tenho que provar? Tá? O que eu tenho que provar? O que eu vou provar? Que eu quero extrair do depoimento da reclamante, da reclamada? O que eu quero confessar? O que eu quero que ele confesse para mim? É isso que vocês têm que entender. Então, presta atenção. Respondeu, percebeu que foi uma confissão, acabou, encerrou o assunto, tá? Não tenta esticar a situação. Se o reclamante vir e falar assim, eu fazia 1 hora de intervalo e isso está na sua contestação, acabou. Morreu o assunto. Isso se você for pelo reclamante. Você, reclamada, se o preposto fala que ele fazia 30 minutos, acabou. Não tem mais o que perguntar. Confessou, tá? Confessou. Já era, tá? E claro, quinta situação, o que que é? É você não ouvir a resposta, né? Então tem advogado que tá tão preso no roteiro que nem sabe que teve contradição, que acabou de surgir, enfim. Não façam isso, tá? O bom advogado, ele não só pergunta, ele escuta também. Então, escutem as respostas. Vocês podem estar acompanhando ali o roteiro de vocês, concordo, eu faço o roteiro também de perguntas, perguntas básicas, mas eu estou ouvindo ali, ó, o que o reclamante está falando. E claro, pontos controvertidos, tá? Tem que ter o quê? Os pontos controvertidos. Quais são os pontos controvertidos? Você tem que ler a sua petição inicial, você tem que ler a sua contestação para saber o que é controvertido ali na hora. É para você saber o que é controvertido para que na hora você saiba o que você vai perguntar. Então, escutem também. Feito? Bom, seguindo. Vamos lá. Bom, preparar a parte. Pode. Qual que é o nosso limite? Tá bom? Vejam só. Você preparar a parte
é permitido e é necessário. Mas quando eu digo preparar, vejam só, o advogado ele pode explicar a dinâmica da audiência, explicar os pontos controvertidos, pode o quê? Falar para a parte, olha, a importância do depoimento, entendeu? O depoimento é muito importante, tá? Revisar os documentos, né? E alertar o quê? Sobre algumas contradições que podem ali, que a parte contrária vai tentar pegar, entendeu? Quais são os documentos existentes no processo? Então, isso ele pode fazer. O que ele não pode é o quê? É orientar para falar uma mentira, é ensaiar uma mentira, ensaiar. Pode fazer, vou ensaiar aqui, vamos preparar uma versão aqui decorada. Não, ficar criando versão, essas coisas, não. Preparar, gente, vejam só, não é você mandar a parte omitir fato relevante. A parte ela tem que agir com lealdade, com boa fé e o quê? Colaboração processual, tá? Eu tô com tenho uns casos aqui na na procuradoria que o reclamante, o advogado entrou com umas ações, tá? Pedindo aí hora extra, né? Na verdade, é hora extra, pedindo aí a invalidade do regime 12 por 36, né? Falando que eles trabalhavam em turnos ininterruptos, tá? Tem vídeo aqui no canal que eu explico isso, que o turno ininterrupto de hora extra, ele não é permitido, tá? Então você trabalha lá 12 por 36, né? Então você entra um dia, você entra você trabalha das 7 até as 19, das 7, não, das 7 até as 7 do dia seguinte, né? Você entrou numa segunda, sai numa terça-feira e descansa o quê? Você descansa 36 horas, um dia e meio. Então você teria que voltar aí na quinta, quinta-feira às 7 da manhã, tá? Isso é isso. Então, você descansa na terça-feira e volta na quarta-feira, na quinta-feira às 7 da manhã. Perfeito. O que que acontece? Quando o turno ele é de revezamento, de turno de ininterrupto de revezamento, o que que acontece? A pessoa hoje entra às 7 da manhã e sai às 7 da manhã do dia seguinte, né? Não, gente, falei errado, desculpa. 7 da manhã e sai às 19, tá? Entrou na segunda-feira, e aí ele teria que trabalhar o quê? Na quarta-feira, né? De novo, trabalhar na quarta-feira de novo, o quê? Às 7 da manhã até às 19. Perfeito, 12 por 36, tá? Perfeito. O que seria o turno de revezamento ininterrupto? Seria ele entra numa segunda-feira, ele entra às 7 da manhã e sai às 19. Aí chega na quarta-feira, ao invés de ele entrar às 7 da manhã novamente, ele entra o quê? Às 19. E aí vai sair o quê? Às 7 da manhã. Aí, depois, na sexta, em vez de ele entrar às 19, às 7, às 19, ele entra o quê? Às 7. Isso é o turno de revezamento ininterrupto. Isso, se for 12 por 36, o que, que acontece? É considerado o quê? Nulo, tá? E aí a pessoa, o reclamante entra com a reclamação trabalhista, pleiteando o quê? Hora extra, a partir o quê? Da sexta diária. Da sexta hora diária. Por quê? Porque daí você não tem norma coletiva, você não tem convenção coletiva prevendo a jornada 12 por 36 e muito menos a jornada de 8 horas, tá? Só que, o que que acontece? O reclamante, ou os reclamantes, nem sabiam que ele estava pleiteando isso. Nem fazia ideia. O advogado tentou pedindo jornada 12 por 36. Anulidade. Você pega os cartões de ponto, todos os funcionários trabalham 12 por 36 e não tem o quê? Revezamento. Então, aquele que trabalha das 7 até as 19, ele está trabalhando há 8 anos, das 7 às 19. Raríssimas vezes por causa do quê? De férias ou a pedido do próprio funcionário.
Então percebem como você tem que ter lealdade, boa-fé? Cara, aqui foi um erro do advogado, né? A gente sabe. Tem advogado que faz isso, né? Mas, enfim, tá? Temos um outro ponto técnico que eu quero trazer para vocês. Só quis exemplificar com relação a essa questão da boa-fé, tá? Pra vocês entenderem. Tá bom? E não se esqueçam, né? 12 por 36, né? No meu exemplo aqui foi das 7 até as 19, tá? Das 7 às 7 seria 24. Tá? Então vejam só. Outro ponto é o seguinte, que o CPC ele prevê aí algumas situações em que a parte ela não é obrigada a depor sobre determinados fatos. Então, fatos criminosos, fatos torpes que são imputados a ela, fatos protegidos por sigilo profissional, né, situações que possam o quê? Causar aí a desonra própria ou da família, enfim, ou colocar algumas pessoas em perigos nos termos do artigo aí, ó, 388 do CPC. Tá? Então, a orientação correta qual que é? Pedir para as partes responderem com clareza, não inventarem, não exagerarem, não chutarem nada, né? Não esconderem contradições relevantes do seu advogado, que é a parte mais importante, né? E nunca transformar aí uma audiência em teatro, tá? E claro, se você quiser aprofundar um pouco mais sobre audiência de instrução trabalhista, vou deixar aqui o link para vocês acessarem o meu guia prático da audiência de instrução trabalhista, tá bom? Checklist ele vai ajudar você a organizar o quê? O básico antes da audiência, mas o guia além, né? Ele vai mostrar para vocês o quê? Como pensar a audiência de uma forma estratégica, questão de perguntas, os riscos, contradita, prova oral e condução extremamente prática, tá bom? Porque na audiência você não tem que ter razão, você tem que saber provar, tá? O link está na descrição aqui do vídeo, tá bom? Bom, vamos aqui seguir, tá? Eu sei que eu estou me estendendo bastante, mas é importante eu trazer essas situações para vocês. Então, vamos lá. Consequências da má condução. Tá? Um depoimento mal conduzido. Então, um depoimento mal conduzido pode gerar o quê? Diversos problemas. Primeiro, confissão expressa, né? Enfraquecendo o quê? A credibilidade da parte. Tá? Segundo, pode revelar aí contradições com os documentos, tá? Pode o quê também o quê? Revelar que o preposto não conhece os fatos, entendeu? Pode enfraquecer uma tese que parecia forte no papel, mas na prática ali não vai servir de nada, entendeu? Pode comprometer o quê? Uma tese inteira, né? E claro, pode revelar aí um exagero, o juiz ele pode perceber um exagero, perceber que é até um depoimento mais artificial, né? Ou improvisado e acabar aí você tendo uma surpresa na sentença, tá? Então, é uma verdade dura, mas vejam só, em audiência, um improviso ele vai custar o quê? Caro, tá? Até aqui a mensagem. Improvisar em audiência custa muito caro, tá bom? Então, muita gente acha que, eu vou lá, vou sentir o clima na hora. Nada disso, tá bom? Justiça trabalhista não é lugar pra gente apostar nada, é lugar de técnica e de preparo, tá bom? Bom, vamos aqui agora trazer para vocês o seguinte: como agir em 5 passos, tá? O quê? Simples, tá? Um método para você chegar na audiência com controle, tá bom? Primeira coisa, leia a inicial e a contestação com foco o quê? Na prova, tá bom? Segundo, identifique o quê? Os fatos controvertidos. Terceiro, separe o que já está provado que por documento. Isso não vai precisar de prova. Quarto, defina o que você vai extrair do depoimento pessoal. Você vai extrair ali, tá? E quinto, formule as perguntas de forma curta, objetiva e finalística. Então, antes da audiência, você pergunta para você mesmo, tá? Essa pergunta que eu fizer vai provar o quê? Pode gerar confusão? Pode abrir algum risco desnecessário? E se a prova vier boa? Eu paro ou eu continuo? Se a resposta vier boa, eu paro ou continuo? E se a resposta for péssima? Como é que eu vou reagir? Então você fez uma pergunta para o reclamante, foi uma pergunta péssima, horrível, o que você vai fazer? Vai continuar? Vai tentar extrair? E se a resposta for boa? Confessou? Vou parar.
Então esse é o quê? É o raciocínio que vai separar realmente quem improvisa de quem vai produzir a prova de quem vai conduzir a produção de prova de forma o quê? Correta, tá? E aqui, é claro, eu queria dizer para vocês o seguinte, tá bom? Terminando esse café com a CLT. Depoimento pessoal, gente, não é uma conversa informal, tá bom? Depoimento pessoal, o que que é? É um ato processual, é prova e é o quê? Estratégia. Não se improvisa na hora, tá? É um campo que você tem que ter 100% de estratégia. Outra coisa, exige aqui, ó, tese, prova, pergunta e uma escuta ativa, tá bom? Na audiência, ela pode mudar uma única resposta, tá? Pode ser um momento em que a tese ela vai ganhar força, tá? Ou um momento que você vai perder o quê? Sustentação, tá? É isso. Então, o advogado trabalhista, ele precisa saber perguntar, mas ele tem que saber ouvir. Precisa saber insistir, mas também precisa saber a hora correta de parar. Tem que buscar a confissão, mas sem transformar a audiência no quê? Numa armadilha vazia ou num teatro, tá? Então vejam só, depoimento pessoal se prepara com tese, prova, pergunta e estratégia, tá bom? E aí é claro que eu quero aí saber de vocês nos comentários, tá? Se vocês já viram alguma audiência mudar completamente por causa de uma única resposta em depoimento pessoal, tá? Antes, guardem essa frase, tá? Essa mensagem que eu quero deixar aqui para vocês. A pergunta certa pode o quê? Revelar a confissão. A pergunta errada destrói a sua tese, tá bom? Depoimento, pessoal, não é improviso, tá? Continue estudando pelo checklist gratuito para vocês baixarem aqui. Entrem lá e vejam o meu guia prático, tá? E claro, deixe aí nos comentários se vocês já viram uma tese desmoronar por causa de uma resposta totalmente errada. E claro, se este conteúdo te ajudou, por favor, compartilhe com alguém que atua na Justiça do Trabalho. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no nosso canal. Se você já é inscrito, curta, comente e compartilhe os nossos conteúdos. Espero que vocês tenham gostado deste tema. Eu sei que foi um pouquinho longo, mas eu precisava trazer isso para vocês. Um forte abraço e até o próximo Café com a CLT.